Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós estamos estudando, vamos iniciar a lição que traz por título Princípios Divinos em Tempos de Crise, a revista trimestral do terceiro trimestre da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergstein, missionário, um homem de um grande conhecimento da Palavra de Deus, deixou várias obras escritas e comentou mais de 35 lições da Escola Bíblica Dominical, dentre elas essa relíquia que também agora está sendo reeditada pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem tudo a ver com o tempo nos quais nós estamos vivendo, tempos de pandemia, isolamento social, ameaça do vírus e tantas outras coisas que a igreja tem sofrido, templos fechados, comércios, irmãos comerciantes estão sofrendo também por causa do isolamento, por causa do fechamento, por causa do distanciamento, mas Jesus continua no controle de todas as coisas. E eu convido você, amante da Palavra de Deus, para que você possa ficar firme aprendendo conosco a Palavra do Senhor nesse trimestre. Nós terminamos o trimestre abençoadíssimo, onde estudamos a carta de Paulo aos Efésios, riquíssima carta, e agora nós vamos estudar esta revista, Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual, exemplo para nossos dias, baseado em Esdras e Neemias. Mas a primeira lição, a lição que nós vamos estudar agora, ela vai falar da oração de Daniel. Daniel ora por um despertamento. Daniel ora por um despertamento, é a nossa primeira lição. Nós vamos iniciar com o nosso texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, segundo alguns historiadores da igreja, ele era conhecido como joelho de camelo. Os joelhos dele eram tão grossos que vivia muito tempo em oração. Era um homem de um grande conhecimento da Palavra de Deus, um homem que a gente vê pela sua carta o teor, que era a sua vida na prática. Então nós vamos aprender sobre princípios da oração de Daniel, que levou Daniel a fazer esta oração tão profunda, lá no capítulo 9 do seu livro, e que a partir dessa oração coisas começaram a acontecer. E a nossa verdade prática diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Olha o poder que tem na oração de um servo de Deus. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a verdade prática diz que a nossa oração, ela toca nos céus, na terra e também até confronta os poderes das trevas. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Daniel capítulo 9, versículo 1 a 3, capítulo 6 e versículo 10, capítulo 2 de 17 a 19 e Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 5. Nós vamos fazer essa leitura porque senão nós não teremos condição de ministrar o que vem, o porquê que Daniel foi levado a orar para que houvesse um despertamento da parte de Deus. Daniel 9:1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, em Babilônia, é lógico, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel foi para sua casa, capítulo 2, versículo 17, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia.
Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantou o chefe dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então a nossa lição, a primeira lição desse trimestre, do terceiro trimestre de 2020, dia 5 de julho, nós vamos falar da oração de despertamento. O fato é que Daniel era um grande estudioso da palavra de Deus. Ele era um servo de Deus, dedicado à oração, orava 3 vezes ao dia, com seu rosto voltado para Jerusalém, era o costume dos judeus que estavam fora da sua terra. E lendo o profeta Jeremias, ele se deparou com a promessa do Senhor de restaurar o seu povo. Então pôs-se Daniel a orar ao Senhor para que Deus cumprisse a promessa que ele havia feito. Tá? Deus, ele faz, mas ele nos chama para participar com ele. E nós entramos com a oração. A oração, diz um ditado, move a mão de Deus. E é uma boa oportunidade para eu e você, meu irmão, pensarmos sobre a questão da oração. Como é que está a sua vida de oração? Você tem orado nesses dias de pandemia? Você tem orado nesses dias de isolamento, quando nós estamos privados aí de reunir, né? Aqui na nossa cidade não podemos reunir. Em algumas cidades foi favorecido os crentes reunirem em número reduzido, com algumas restrições e tal. Mas aqui na nossa cidade nós não estamos podendo reunir por decreto municipal. A igreja é obediente, nós não vamos criar confusão, estamos orando a Deus, né? Para que Deus entre nessa causa e oriente as nossas autoridades constituídas, né? Municipais, estaduais, federais, para dele sabedoria para lidar com essa situação, mas nós como igreja estamos passando uma prova difícil. Então essa lição vem a calhar justamente porque nós somos orientados pela palavra de Deus, que em tempos de aflição, de prova, de angústia, mais ainda o crente vai orar, como diz o hino, uma estrofe do hino 126 da nossa harpa: quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. É assim que funciona a vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa introdução: os crentes fiéis brilham como a luz, está lá em Mateus 5,15, resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo, prisioneiro, para a Babilônia. Está lá em Daniel capítulo 1, versículo 1. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Daniel é aquele tipo de cristão que ele foi provado, passou todo tipo de luta, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Assim como muitos nessa pandemia têm permanecido fiéis ao Senhor, mesmo não podendo reunir no templo, estão permanecendo fiéis ao Senhor. Oram, buscam, leem a palavra do Senhor, meditam, fazem culto em casa. Esses dias estava visitando, juntamente com o presbítero Eliezer, que fomos numa família, não vou citar o nome, porque eu não pedi para citar o nome, mas eles estão fazendo culto doméstico e eles fazem até a oferta deles, que eles entregariam no culto, no templo, eles fazem a oferta deles ali e depois essa oferta é entregue na tesouraria da igreja. São pessoas que, mesmo não podendo reunir, estão em casa, mas eles estão com espírito de adoração, com espírito de comunhão com o Senhor. Quisera Deus, né, que todos nós possamos estar envolvidos no mesmo sentimento, de poder servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, mesmo não estando podendo reunir no templo por enquanto. Como eu disse, se Deus quiser, estaremos todos reunidos em nome do Senhor Jesus. Então, Daniel foi levado ainda novinho, né? Segundo o comentarista da nossa lição,
foi levado com 15 anos, né, mais ou menos, aproximadamente, e quando a gente observa, né, vários jovens, né, da nossa igreja, quando saem fazer uma faculdade, alguns deles, né, acabam se deixando contaminar, não todos, graças a Deus, mas alguns acabam se deixando contaminar pelo ambiente, né, o ambiente universitário, com tantas filosofias, ideologias anticristãs, colegas, né, de escola, pessoas viciadas e degeneradas. Alguns jovens cristãos acabam se perdendo também no meio desse caminho. Alguns conseguem voltar, outros não. Mas Daniel era aquele jovem que foi tirado da sua terra à força em Jerusalém e foi levado para a Babilônia. A Babilônia hoje, geograficamente, é onde é o sul do país chamado Iraque. Então foi levado cativo para a Babilônia e não foi sozinho, foi uma leva com ele de pessoas escravizadas. Chegou lá, o rei escolheu pessoas sadias, inteligentes, para que pudesse usar no palácio. E Daniel foi um desses escolhidos. E Deus foi glorificado na vida de Daniel ali, num país pagão. Babilônia era pagão, idólatra, e cheio de ideologias, né, fora da vontade de Deus. Mesmo assim, Daniel manteve-se fiel, isento, com a sua vida intacta ali na Babilônia. Então, Deus é louvado quando nós procedemos assim no ambiente de trabalho, no seio da família, em viagem, em faculdade, onde quer que a gente vá, que a gente manifeste, né, o nome do Senhor. Estive em Imoré essa semana, aí tinha um camarada lá em praça pública lá com um som, passando ali uns textos da Bíblia, uns hinos. Quando me viu, chamou para me dar uma palavra. Eu entreguei uma palavra ali na hora ali, né? Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, as pessoas passando de um lado para o outro, os bancos, a fila de banco ali cheia de gente querendo entrar nos bancos, e eu deixei ali uma palavra rapidinha ali para as pessoas. O crente tem que andar preparado para transmitir a palavra do Senhor, tá? E nós só vamos conseguir isso se nós estivermos em plena comunhão com Deus. Tá? Então a nossa introdução. Então já ambientamos os irmãos. Daniel foi levado jovem e os anos se passaram, né? Os anos se passaram. Daniel envelheceu, mas ele continuou servindo a Deus. Passados os tempos, mudou de governante. Mesmo assim, o Daniel continuou ali como uma pessoa de destaque na corte babilônica, servindo ao Senhor e recebendo revelações do céu acerca das profecias dos finais dos tempos. Nosso primeiro tópico da nossa lição: Daniel foi despertado para orar. Você já foi despertado para orar, irmão? Você já foi despertado ao dia, à noite, às madrugadas? Você já foi despertado pelo Senhor? O Espírito de Deus tem tido essa facilidade de despertar o seu coração para você buscar a Deus em oração? Você se sente incomodado por não orar? Você se sente incomodado quando há uma situação complicada e você, às vezes, deixa passar de qualquer maneira? E é a hora, então, de você receber um despertamento da parte de Deus, a partir dessa lição, que você possa mudar. Quero dizer para os irmãos que eu participei dessa lição. Essa lição é uma reedição. Ela foi publicada anteriormente em 1993, terceiro trimestre de 93. E meu filho estava acabando de nascer, era recém-nascido, e eu era recém-casado, recém-convertido, estava ali servindo ao Senhor, e na igreja de Aimorés, ali passando, né, essa lição, eu aprendi muito, há 27 anos atrás. Agora estou tendo a oportunidade de não somente reaprender, mas de poder ensinar também para os irmãos. Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha que maravilha. Hoje estou aqui na Assembleia de Deus de Mutum, como pastor, mas podendo ajudar outras pessoas, como assim eu fui ajudado por tantos outros. Mas uma coisa é certa: se eu não tivesse levado a fé a sério, a oração a sério, a palavra de Deus a sério, eu não estaria hoje nessa posição que eu estou. Então, o meu conselho que eu te dou é: você busque a Deus em oração. Tira isso do momento do seu dia, ou à noite, a hora que você puder, busque ao Senhor em oração. Faça como Daniel. Daniel orava a Deus, e Deus ouviu a oração de Daniel, e houve um grande despertamento a partir dessa oração de Daniel. Vamos lá, então. Daniel, como bom leitor da Bíblia, como todo, né, servo de Deus tem que ser, Daniel foi ler o livro do profeta Jeremias. Leu o livro do profeta Jeremias, né? E lá no profeta Jeremias ele se deparou com a seguinte citação da palavra do Senhor. Daniel, ele estava lendo o profeta Jeremias e diz o seguinte, 29:10: Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus havia prometido e Daniel tomou posse dessa promessa, que Deus haveria de restaurar. Daniel fez as contas, né?
certamente de cabeça, e chegou à conclusão, ele também chegou lá jovem, já era um senhor de idade, ele percebeu que o tempo já estava chegando. E ele fez então uma oração a Deus lindíssima, profunda, maravilhosa, que moveu a mão de Deus a favor do seu povo, que estava cativo em Babilônia, e agora para regressar à sua terra e reconstruir novamente a sua terra. É o que trata a nossa lição desse trimestre, a falar da reconstrução de Jerusalém. Vamos lá então. Daniel observou que os 70 anos de cativeiro em Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel percebeu que o tempo estava chegando, os 70 anos estavam se cumprindo e nada tinha acontecido. Então ele fez a oração a Deus para que Deus movesse as águas, né, assim, como diz a estrofe de um hino, para que as coisas acontecessem. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Olha que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Para quem não sabe, os judeus tinham o costume de orar com saco e cinza. O que é isso, professor? Eu vou te explicar agora. Saco e cinza, o saco, pano de saco que a Bíblia diz, era feito de um tecido rústico, tá? Bem rústico mesmo. Alguns falam até de pele de animais. E esse tecido rústico, quando a pessoa queria demonstrar sentimento de humildade, humilhação, que ele estava passando por uma crise muito forte, ele se humilhava perante Deus. Então ele tirava suas roupas bonitas e vestia essa roupa rústica, uma roupa sem muita aparência, vestia essa roupa para demonstrar sua humilhação e humildade diante do Deus que ele serve. E cinza, eles costumavam colocar cinza também por sobre a cabeça para mostrar que ele não era nada, né? Que ele precisava da ajuda do Senhor. Então, hoje, né, a Bíblia diz que Deus está à procura de corações quebrantados, né? Humilde e contrito, Deus não desamparará, diz a palavra de Deus. Então, muito mais do que vestir uma roupa de tecido grosso, grosseiro ou simples ou rústico, muito mais do que jogar cinza sobre a cabeça, Deus quer hoje um coração quebrantado, um coração humilde, voltado para a sua presença. Tá? A esses, diz a Bíblia, Deus atende. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Daniel também orou com perseverança. Eu quero ler aqui o capítulo 9 de Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros é a Bíblia que ele lia, o livro do profeta Jeremias, que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. O crente, o verdadeiro crente, irmãos, ele busca a Deus em oração. Esse negócio de crente que não quer saber de buscar a Deus, tem culto de oração, mas não vai, tem trabalho, tem que orar, mas não ora, tem que ler a Bíblia, mas não lê. São pessoas fracas, né? Raquíticas espiritualmente falando. Então nós precisamos aprender com estes homens. A Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aprender com esses homens a buscar a Deus de verdade. E tem aqui também o Jeremias capítulo 25 e versículo 12, onde fala literalmente os 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e também esta nação. Esta nação é a nação de Israel. Tá? Então observa só, Deus prometeu que quando estivesse acabando os 70 anos, Deus entraria na questão. O cativeiro era 70 anos. Pastor, por que eles foram levados em cativeiro? Porque eles desobedeceram. Eles não valorizaram, tá? O que Deus tinha dado para eles. Deus fez promessa para essa nação. Eles são descendentes de Abraão. Deus fez grande promessa para essa nação desde que eles andassem na presença do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e começaram a entrar para idolatria, violência, quebrando os mandamentos. O que Deus fez? Avisou. Só Jeremias pregou 40 anos. Só Jeremias avisando e eles não deram crédito. O que Deus fez então? Permitiu que os babilônicos entrassem lá, destruíssem tudo que tinha e levassem eles cativos para a Babilônia. Perderam tudo que eles tinham. Quer dizer, isso mostra aqueles crentes que não valorizam o que Deus deu para eles. Né? Jesus salva, Jesus liberta. O camarada era bêbado, cachaceiro, macumbeiro, era traficola, era todo tipo tinha todo tipo de desvio de conduta moral, né, sexual também. E Jesus, né, através da pregação do Evangelho, salvou o camarada, libertou ele, mas algumas pessoas não valorizam, alguns acabam até voltando para a velha vida, misericórdia, né? Mas
os judeus não valorizaram, não vigiaram, então perderam tudo. Agora vão passar 70 anos em Babilônia e vão aprender a valorizar as coisas de Deus. Então o cativeiro é 70 anos e Daniel deduziu que os 70 anos estavam acabando, fez então a oração e Deus entrou com uma mão forte e poderosa. É o teor da nossa lição de hoje. Primeiro item, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15:8, e ele escutará a oração dos justos, 15:29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel é um grande exemplo de pessoa que mesmo fora do seu habitat, mesmo fora da sua casa, da sua terra, ele serviu a Deus de coração e de alma. Tá? Serviu a Deus e Deus foi glorificado na vida de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo item, a estatura espiritual de Daniel capacitava ao enfrentar os verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Romanos 12:2 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tá? É mandamento bíblico, não somente orar, mas também perseverar em oração. O verdadeiro crente, o verdadeiro reto, o verdadeiro justo, ele não somente tem prazer na oração, mas ele persevera em oração. Ele sabe que a oração move a mão de Deus. Ele sabe que a oração muda as coisas. Tá? Ele sabe que, como a Bíblia diz, se o ferro está embotado, põe mais força. Ou seja, nós devemos orar de acordo com o que a Bíblia diz. Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, né? Pedir, buscar e bater. Então, se pediu, ainda não resolveu, busca. Se pediu, buscou, não resolveu, então bate. Disse Jesus que quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Mateus capítulo 7, você vai aprender esse princípio maravilhoso ensinado pelo nosso Salvador Jesus. Esses crentes que não valorizam a oração, visitam de vez em quando o culto de oração. De vez em quando ele aparece, né? Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Daniel 6:10, você vai ver essa informação. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Quem ora tem crédito diante de Deus. Ele pode orar que Deus vai atender. Tá? Agora, aqueles aventureiros só vêm de vez em quando, essas pessoas, Deus fica olhando para eles, aguardando um posicionamento deles, tá? Porque se está na Bíblia que nós temos que orar, orar sem cessar, disse Paulo aos Tessalonicenses, e que em Romanos 12:2, que nós devemos perseverar na oração, por que muitos crentes então não oram? Por que o trabalho de oração é o mais difícil? Realmente a oração é a tarefa mais difícil da igreja, mas é a mais sublime, a mais gloriosa. Através da oração nós temos comunhão com Deus, através da oração coisas acontecem, avivamentos acontecem, milagres acontecem, vidas são resgatadas, né, pelo poder da oração, lares são refeitos, né? Lares que estavam em ruínas são refeitos, tudo no poder da oração. Então nós devemos orar, principalmente para buscar de Deus um avivamento para a igreja do Senhor. Vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 8, onde fala da postura de Daniel. E Daniel sentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, ele contrariou uma ordem que havia do rei para não pecar contra Deus. Tá? Então, nós temos que agradar a Deus em desagrado aos homens, quando os homens querem que nós façamos qualquer coisa que contraria a vontade do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Deus. Então, Daniel buscava a Deus com oração, com jejum, com pano de saco, né? Pano rústico, roupa rústica e também com cinza sobre a sua cabeça. Assim é o verdadeiro crente. Coincidindo com o período da oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. A partir daquela oração de Daniel, do capítulo 9, que eu acabei de ler o princípio dele do capítulo, coisas começaram a acontecer. Vamos ver então. O rei da Babilônia estava em guerra contra os medos e persas. O rei da Babilônia, na época, era Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, na cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes, que, estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados
que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos sagrados. O que aconteceu? A Média Pérsia é onde hoje seria o Irã, mais ou menos naquela região do Irã. A Média Persa estava crescendo muito e ele estava fazendo guerra contra os babilônicos. Nabonido estava lutando e o Belsazar estava banqueteando lá, bebendo cachaça, vinho, né? Cachaça por minha conta, tá? Eles bebiam vinho, sabe mais do que eles bebiam, e bebidas alcoólicas. Já estavam há muitos dias se embriagando, fazendo festa. O Belsazar resolveu fazer uma gracinha, mandou buscar os vasos sagrados que o Nabucodonosor, avô dele, né? A Bíblia fala pai porque os avós tinham compromisso como fosse um pai. Mandou buscar lá em Jerusalém, pegou Jerusalém, quando trouxe os judeus cativos, trouxe também os vasos que eram usados nos rituais sagrados dos judeus, tá? Coisa consagrada para Deus. Ele mandou pegar aqueles vasos de ouro e beber o vinho deles, junto com seus príncipes e as concubinas, tá? Ou seja, mulheres, né? Daquela situação que todo mundo já conhece. No meio daquela festança lá, apareceu uma mão, né? Um pulso, né? Uma mão escrevendo na parede. Ali com os dedos, aquela mão escreveu frases. E quando aquela mão escreveu, o Belsazar, mesmo alcoolizado, os joelhos dele batiam no outro. Ele temeu aquele negócio. Ele ficou apavorado com aquele negócio. Chamou quem pudesse interpretar, ninguém sabia interpretar. Lembraram que havia um homem ali, um homem de Deus, um servo de Deus ali, chamado Daniel. Mandaram buscar o Daniel e perguntaram: és tu aquele Daniel? Eu sou eu mesmo. Ou seja, o tempo passa para o crente, irmão, o crente tem que ser o mesmo, tá? O mesmo servo de Deus, tá? Você ainda serve a Deus, sirvo. Sou Daniel que sirvo a Deus, tá? Mandou chamar Daniel. Interpreta para nós isso aí. Daniel orou a Deus e Deus deu para ele a revelação. Ele interpretou aquela palavra e a palavra não era boa para Belsazar. E a Bíblia diz que naquela noite os medos e persas invadiram Babilônia e mataram Belsazar e tomaram conta de Babilônia. A Babilônia era cortada pelo rio Eufrates. O que aconteceu? E a única maneira de entrar, as muralhas de Babilônia, todo mundo conhece, já estudaram isso na escola, eram famosos por serem grandes e espessas. Mas Babilônia tinha uma fragilidade. O rio passava com um canal dentro de Babilônia. Então o que eles fizeram? O que os medos e persas fizeram? Represaram o rio lá em cima e o leito do rio seco eles entraram e dominaram a cidade. Tá? E assim foi. Então, a partir da oração de Daniel, as coisas começaram a acontecer, e uma delas foi a derrota de Babilônia, porque Deus havia prometido que Deus ia também punir os babilônios pelo que eles fizeram com Israel. Tá? Porque a coisa acontece o seguinte, irmão: quando o povo de Deus peca, Deus vai tratar. Tá? Quando um crente está fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor, Deus vai tratar com ele, justamente no intuito de tentar recuperar a vida dele. Não é para matar ninguém, destroçar ninguém, jogar ninguém no inferno. Porque a Bíblia diz que Deus corrige o que ama e açoita o que toma por filho. Quem não tomou varada dos pais aí quando era pequeno? Então Deus faz a mesma coisa para nos corrigir. E Deus pode usar até um ímpio para fazer essa correção com a gente. Mas o ímpio que nos corrigir também será corrigido por Deus. Tá? Cada um de uma maneira. Deus pesa o justo numa balança, o ímpio em outra balança. Tá? O tratamento de Deus com o servo de Deus é diferente do tratamento que ele tem com o ímpio. O ímpio não tem compromisso com Deus. Então o tratamento de Deus com ele é outro. Para nós não. Deus nos trata como filhos, então nós apanhamos, somos afligidos, é para a gente melhorar cada dia mais. E assim aconteceu com os babilônicos. Eles levaram Israel cativo para a sua terra, mas Deus puniu-los também. Então acabou a Babilônia, o império acabou, os medos e persas dominaram, e assim Daniel continuou lá na corte babilônica servindo a Deus. Houve então a intervenção divina. O rei viu os dedos da mão escrevendo na parede diante do castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem da parede, escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa. Interpretou o texto escrito na parede. Dentre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Está lá em Daniel 5:28. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Belsazar morreu. Tá? E os caldeus dominaram, e os medos e persas dominaram. Continuamos, irmãos. Segundo tópico da nossa lição, a resposta à oração, às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. 29:10 do profeta Jeremias. E Daniel leu o livro do profeta Jeremias, naquela época a Bíblia era em rolos, né? Daniel leu o livro do profeta Jeremias, se deparou com essa promessa, e ele então pôs-se a orar para que Deus pudesse cumprir a promessa. Não, mas antes dele pedir a Deus,
ele se coloca no lugar de pecador juntamente com a nação. Daniel não é aquele crente fiel que fica apontando pecado dos outros, não. Ele usou sempre os pronomes no plural. Senhor, nós pecamos, nós transgredimos, nós desobedecemos. Tá? Então ele se colocou junto com a nação pecadora, mas agora rogava a Deus que restaurasse a nação israelita, e a mão de Deus foi a favor do seu povo para libertar Israel, para que eles pudessem voltar para a sua terra, para reconstruir novamente a sua terra que foi destruída pelos babilônicos, 70 anos atrás. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Ciro era o rei da Pérsia, tá? Poderosíssimo rei Ciro, que governava a Pérsia naquela época. Continuemos. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Você vai ver isso lá em Esdras, capítulo 1, de 1 a 3. Observa só, o que é despertar o espírito? Deus foi lá no coração de Ciro, né, e tocou no coração dele para que ele pudesse fazer bem ao povo de Deus. Tocou no coração dele. Inclusive, nós temos o Ciro mencionado na Bíblia antes dele nascer. Isaías, vai ver isso lá em Isaías 45, tá? A Bíblia chama de Ciro até de meu pastor. Deus chama Ciro de meu pastor, porque ele serviu a Deus para aquele propósito, tá? Não está claro se Ciro serviu a Deus de coração, não está claro, mas que Ciro serviu a Deus com um propósito, tá? Porque Deus manda, até no ímpio Deus manda. Deus manda em todos, Deus é soberano. Então Deus despertou o espírito de Ciro, pôs no coração dele, para que ele fizesse bem aos judeus, bem aos israelitas, para que ele pudesse liberar os israelitas e para eles reedificarem a sua terra novamente. Tá? E ao mesmo tempo, ele orienta para que a casa de Deus fosse construída. Então Ciro tipifica o Senhor Jesus, o grande libertador, o grande reconstrutor da casa é Jesus, mas foi tipificado por Ciro numa escala bem menor, é lógico, né? Jesus foi tipificado ali por Ciro. Então, ele reconhece que existe um Deus soberano e Deus, então, tocou no coração dele para que ele assim o fizesse. Conforme essa declaração, de Ciro estava cumprida a promessa do Senhor, dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como a Bíblia diz. Tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. A Bíblia lá em Efésios diz que Deus faz muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Então, quando a gente pensa que Deus vai dar 10, ele vai dar 100. Né? Então, foi o que aconteceu com os judeus. Não somente foram libertados do cativeiro, como receberam recursos e foram autorizados para serem abençoados e reconstruir a cidade, as muralhas e o templo também dos judeus. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Letra A. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, né, que é a capital que tem como capital Jerusalém, caso quisessem. Letra B. Receberam permissão para reedificar o templo. Tá? O Ciro sabia que o povo precisava voltar a adorar a Deus. Tá? Sabia disso. Mesmo sendo ele, né, um rei, um governante, ele sabia que o povo precisava do seu Deus. Então ele libera eles para reconstruir o templo dos judeus. É lógico que tudo isso foi Deus quem pôs no coração dele. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Ele autorizou que dos tributos arrecadados da além do rio, certamente o rio Eufrates, fossem dados aos reconstrutores que recebessem aquele dinheiro. Então você observa que Ciro estava disposto mesmo a fazer bem aos judeus. Tá? Então Deus toca no ímpio para ele abençoar um crente servo de Deus. Parece que o Ciro temia ao Deus Todo-Poderoso, parece. Então não podemos chamar ele assim tanto de ímpio não, porque ele temeu a Deus. De que maneira ele serviu, não temos detalhes. Mas ele foi usado por Deus com esse propósito maravilhoso aí de liberar os judeus para voltarem para sua terra e reconstruir tudo que havia lá, que os babilônicos haviam destruído. D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que era o governador dos judeus, pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém.
Tu observa que ele abriu mão até dos tesouros que havia. Os tesouros que foram tirados à força lá de Jerusalém 70 anos antes, ele devolveu agora esses vasos sagrados para que os judeus pudessem reconstruir o seu templo e manusear esses vasos novamente lá. Então você observa que Deus mesmo é o Senhor da história. Deus é grandioso, tá? Então, é nós que limitamos a Deus com a nossa pouca oração. Se nós orarmos, Deus vai fazer. Eu não sei qual é o seu desejo, meu irmão. Eu não sei quais são os problemas, os dilemas do seu lar, os seus dilemas espirituais, profissionais, até ministeriais. Quem sabe um obreiro está me ouvindo agora, né? Você vai passar a orar de maneira eficaz para Deus mover a mão a seu favor. Você está precisando de uma bênção, você está precisando de algo da parte de Deus. Deus pode usar ímpio para te abençoar, Deus pode mover justiça a seu favor, Deus pode fazer coisas grandiosas, diz lá em Efésios 3:20, além do que pedimos ou pensamos. Depois você dá uma lida no texto lá para você ver. Então, nosso Deus é grande, Ele se move a nosso favor, Ele estende o braço a nosso favor, Ele dirige a história. Então, Deus é grande, Ele trabalha a favor do seu povo. Isaías disse lá no 64:4, que nunca se ouviu falar de um Deus, além do nosso, né? Que trabalha a favor daquele que nele espera. Olha que coisa maravilhosa. Deus trabalha a nosso favor. E nós vamos ficar de braço cruzado? Tem que orar, mas não ora? Tem que buscar, mas não busca? Tem que louvar, mas não louva? Que negócio é esse? Não vai ser abençoado. Vai viver uma vidazinha raquítica espiritual dentro da igreja. Tá? Porque Deus nos chama para um compromisso de oração. Daniel tinha compromisso de oração. Pedro e João oravam às 3 horas da tarde, na hora nona. Eles tinham esse costume de orar e Deus operou milagre através da vida daqueles homens. Da mesma maneira, hoje também tem um grupo de irmãos orando, tem um grupo de irmãos buscando aí. Então você é convidado a fazer parte desse grupo, meu irmão. Vem engrossar a fileira da oração, para ver Deus mover o braço na nossa nação, ver Deus mover o seu braço a favor da nossa cidade, do nosso estado de Minas Gerais, para que Deus abençoe os nossos missionários. Enfim, tem muita coisa para nós orarmos aí, e Deus está disposto a fazer, mas está aguardando o nosso mover, porque se Deus está trabalhando, nós não podemos ficar à toa. Nós precisamos trabalhar. Evangelize pela internet, pregue pela internet. Você tem acesso à internet? Utilize essa ferramenta para a glória do nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Até os vasos sagrados, o Ciro autorizou entregar para Zorobabel, que foi nomeado governador lá na cidade, e mandou levar os vasos de volta. Aqueles vasos que Belsazar bebeu vinho neles, agora estavam sendo levados de volta para Jerusalém, para a terra do Senhor. Terceiro e último tópico da nossa lição: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Nós temos na história da igreja vários avivamentos, vários. O maior que nós conhecemos, um dos maiores que nós conhecemos, é o avivamento pentecostal. Eu louvo a Deus, por pertencer a uma igreja pentecostal. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus há 30 e poucos anos atrás e fiquei maravilhado com Jesus, com a salvação de Jesus, com a libertação de Jesus, mas também fiquei maravilhado com a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz é coisa sublime, é coisa maravilhosa. Ele está à disposição. Jesus falou que se ele fosse, o Consolador viria. E o Consolador veio, o Espírito Santo veio para ficar conosco. Ele não foi embora, ele continua com a igreja. Então, meu irmão, seja batizado no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja usado pelo Espírito de Deus nessa obra maravilhosa, a obra pentecostal. Nós louvamos a Deus por ser pentecostais, que nós cremos na atualidade do batismo e dos dons espirituais. Louvado seja o nome de nosso Salvador. Então, a partir da oração de Daniel, houve um grande despertamento, Nós também estamos orando hoje para que haja também mais um mover de Deus em nosso meio, para que a obra do Senhor seja alavancada, desviados voltem para a casa do Senhor, os incrédulos se convertam, a igreja edificada, missionários sejam abençoados, enviados para a obra. Tem muita coisa para fazer ainda antes da volta de Jesus. Então você precisa, meu irmão, se prontificar para fazer esta obra. Vamos lá ver então o que aconteceu. O rei Ciro foi despertado no seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras 1:1. Talvez por meio do seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo ele o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Então certamente ele teve contato com Daniel,
e certamente passou a conhecer o Deus único e verdadeiro, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E a partir disso aí coisas aconteceram. Então é muito bom quando um crente dá testemunho. A pessoa, se Daniel tivesse dado um mau testemunho lá em Babilônia, e agora, né, no reino da Pérsia, imagina se Daniel tivesse dado um péssimo testemunho lá como servo de Deus. Certamente a história teria narrado outras coisas, né? Mas Daniel deu um grande exemplo, um homem de bem, um homem de fé, um homem dedicado, um homem honesto, um homem verdadeiro, um homem de visão, e Deus usou tremendamente ali naquela corte pagã. Ele manteve a sua fé intacta. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus então despertou a Ciro para que abençoasse o povo de Deus. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou para aprender esta lição. Vocês estão lembrados de Nabucodonosor, né? Custou para aprender, teve que aprender da pior maneira possível. Virou um animal, enlouqueceu por causa da sua soberba, seu orgulho. Virou um animal, enlouqueceu e foi viver no meio do mato. 7 anos depois, ele recobra a sua consciência e louva ao Deus do céu. Reconhece que não há outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. Mas demorou para aceitar isso e aceitou da pior maneira. O Ciro não foi fácil, ele compreendeu que só existe um Deus verdadeiro, somente um Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Bendito seja Deus. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a sua própria pequenez, veja a majestade de Deus sentindo a sua própria pequenez, melhor, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava e perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é Senhor? Atos 9:5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Oh, maravilha! Louvado seja Deus. Saulo era inimigo da igreja, inimigo da obra de Deus, mas quando Jesus apareceu para ele, chamou Jesus de Senhor. O Ananias chamou ele de irmão Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me mandou aqui, né, para orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo. E Paulo foi cheio do Espírito Santo e se tornou um dos maiores missionários de todos os tempos. Aquele que antes perseguia, agora passou a sofrer pelo nome de Jesus. Então, quanto mais o homem endurecer, pior para ele. O homem tem que abrir o coração para Jesus e deixar Jesus fazer a obra da libertação para que ele saia de debaixo das garras do diabo. Letra B. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Segundo Crônicas 36:18. Ciro era agora responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Olha que coisa boa. Quando o bolso da pessoa se converte, é bom sinal também, tá? É bom sinal. Às vezes a pessoa só converte na mente, mas o coração dele não converte, o bolso dele não converte, né? Não dizima, não oferta, não faz nada. O rei, ele tinha muito tesouro, mas ele estava disposto a abrir mão de parte desse tesouro para honrar o Deus Todo-Poderoso. Ele mandou devolver os vasos, eles levaram aqueles vasos de volta, de ouro, né? E colocaram de volta lá no templo sagrado dos judeus, lá em Jerusalém. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que ele havia ganho com usura. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega, tem que mudar. Se a pessoa diz que tem Jesus, mas não mudou de vida, não mudou de coração, de pensamento, de atitude, de caminho, não tem Jesus. A pessoa, para provar que ele tem Jesus, tem que haver mudança. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Palavreado antigo ficou para trás, comportamento antigo ficou para trás, caminho antigo ficou para trás, maneira de ser, temperamento, ficou tudo para trás. Agora é Jesus, né? Servir a Jesus e procurar cada dia mais ser parecido com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a função do Espírito Santo hoje, transformar o nosso caráter parecido com o modelo de Jesus. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Olha como é que a Bíblia é maravilhosa. 200 anos antes do homem nascer, a Bíblia profetizou que ele nasceria e que ele se chamaria Ciro, tá? E que ele seria usado por Deus para algum propósito. Observa só, por isso que a Bíblia é diferente de tudo e de todos os livros já escritos pelos homens, tá? Os livros dos homens é um compêndio de confusão e heresias e besteiras e tudo mais. A Bíblia é fidedigna, maravilhosa, inerrante palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia chama ele de ungido do Senhor, um título messiânico, tá? Porque ele figurava o Senhor Jesus. Jesus como grande libertador
foi figurado por Ciro. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Tá? Louvado seja Deus. Então, meu irmão, aproveita se você está tendo chance ainda de orar, de buscar o batismo do Espírito Santo. Se você já recebeu, busque renovação, busque ser cheio do Espírito Santo. Tá? Ore por missões, ore pelos obreiros, ore pelos pastores, ore pela igreja. Nós temos muitos motivos para orar. Não há por que deixar de orar. Ficar 1 hora, 2 horas em redes sociais, assistindo séries no Netflix, mas não tem coragem de dobrar o joelho meia hora para orar, não tem coragem de buscar a Deus em oração, como fazia Daniel 3 vezes ao dia. Misericórdia, irmão, toma uma atitude na sua vida, busque de Deus um despertamento para a sua alma, tá? E Deus está, com certeza, disposto a fazer isso na sua vida, na sua família. Talvez a sua família, que ainda não é crente, está aguardando um posicionamento seu para tomar também uma atitude, tá? Para eles verem realmente Deus na sua vida. Então faça isso, busque a Deus e Deus estará fazendo obra grandiosa na sua vida. O Espírito Santo não foi embora, ele está com a igreja, tá? Ele está com a igreja. Louvado seja Deus. Nossa conclusão: Daniel era um servo de Deus e, como tal, sabia que diante de uma crise as coisas só se resolvem pela oração sincera. Estamos hoje vivendo uma de nossas maiores crises e, como nos orientou a lição, devemos orar por um despertamento espiritual. O Deus de Daniel, que é o nosso Deus, também nos dará a vitória que nós almejamos. Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao final da nossa lição. Primeira lição desse trimestre, terceiro trimestre de 2020. Que Deus abençoe. Tem muita coisa boa pela frente. Quero te convidar para você estar aí acessando toda semana os nossos canais, onde você está vendo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, para que outras pessoas sejam também abençoadas, tá? E continue assistindo às nossas aulas, porque Deus vai continuar falando ao seu coração. Amém? Deus te abençoe. Quero fazer uma oração com você, com a sua vida, e orar também para que Deus venha nos ajudar. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos por esta lição, por esta primeira lição desse terceiro trimestre. Estamos vivendo, Senhor, esta pandemia, mas nós oramos, o Senhor, por um despertamento para a igreja do Senhor, para que o Senhor esteja abençoando o teu povo, despertando os crentes para a oração, para a leitura e prática da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha em contrapartida, meu Pai querido, mover, Senhor, a tua mão forte a nosso favor, manifestando o poder do teu Espírito, sendo no coração dos crentes, no meio da tua igreja, para que nós possamos ser revestidos cada dia mais e fazer algo do Senhor nesses últimos dias, Senhor, dias de pandemia, dias de nuvem de gafanhoto, dias de furacão, como aconteceu em Santa Catarina esses dias, e devastou diversas cidades. Então nós estamos orando, Senhor, porque estamos no final dos tempos e nós carecemos de um despertamento, que teu Espírito venha mover os nossos corações, Senhor, em direção ao altar do Senhor, para que nós possamos buscar o Senhor cada dia mais. É tempo de buscar o Senhor e nós precisamos desse despertamento. Daniel leu a palavra e foi despertado, e nós estamos também ministrando a tua palavra. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor para nós, no poder do santo nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém. Terminamos. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor, e eu gostaria de louvar o Senhor aqui com um hino. Daniel foi atirado por um povo revoltado, lá na cova dos leões. O rei Dário bem sabia o perigo que corria, lhe causou preocupações. E durante a noite escura, essa pobre criatura não pôde tosquenejar, só lembrando do amigo que estava em perigo, não conseguiu descansar. Daniel orava a Deus 3 vezes durante o dia. Se Deus guardou Daniel, guardará quem for fiel e segui-lo com alegria. Lá na cova Daniel, que permaneceu fiel, o leões acariciava. Quando o dia foi nascendo, o rei Dário foi correndo para ver o que passava. Ao chegar, olhou na cova
ele viu uma grande nova, Daniel estava vivo. O rei Dário se alegrou, com um amigo abraçou, nosso Deus é compassivo. Daniel orava a Deus 3 vezes durante o dia. Se Deus guardou Daniel, guardará quem for fiel e segui-lo com alegria. Nosso Deus é poderoso, seu amor é glorioso, foi quem guardou Daniel, pois conhece o povo seu, que é gentil ser judeu, o importante é ser fiel. Ele vive nos olhar e o preço a pagar é jejum e oração. Ele não envelheceu, ele já entendeu, nosso Deus é compaixão. Daniel orava a Deus 3 vezes durante o dia. Se Deus guardou Daniel, guardará quem for fiel e segui-lo com alegria. Amém.